Gravando. Então, pessoal, muito boa tarde. Dando sequência ao nosso terceiro dia, né, de encontros para falar sobre segurança do paciente, uma iniciativa aí do CGER, do Hospital Ernesto Ornelis, né, para fazer a divulgação, a repercussão de todas as questões relacionadas à segurança do paciente, com o nosso apoio da Safety for Me. Fizemos na segunda-feira uma live, eu e a Cassi, falamos da história do CGER, falamos sobre vários temas relacionados aí à segurança do paciente. E ontem recebemos vários profissionais já aqui na plataforma Zoom. Falamos da meta 1, da meta 2 e da meta 4 também, da cirurgia segura. Falamos ontem, né? Repercutimos os principais pontos dessas metas de segurança do Ministério da Saúde, metas internacionais de segurança do paciente, na verdade. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Com dois assuntos, assim, também extremamente... 3 assuntos, na verdade, 2 metas e 3 assuntos, né? Vamos falar da meta 3, que é a segurança na cadeia medicamentosa, e da meta 6, que se divide em 2 assuntos, né? A prevenção de quedas e também das úlceras de pressão, né? Então, para a gente falar primeiro sobre a meta 3, sobre segurança na cadeia de medicamentos, eu estou vendo aqui do meu lado a Marisete. Tudo bom, Marisete? Como é que está? Tem que abrir teu microfone, querida. Vamos ver. Olá, Oi? ouvindo Agora deu agora, certo. tudo Tudo bom? bem? Tudo bem? Bom? Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que te agradeço. Deixa eu só, antes de passar uma primeira pergunta, eu esqueci de avisar uma coisa. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar. Tem um e-mail do CGER aqui no chat, que é cger@hed.com.br. O pessoal do CGER vai receber todos os questionamentos e depois vai retornar para quem tiver perguntas, tá bom? Mari, e aí? Segurança com medicamentos, é uma barbada, né? Falar em 10 minutos sobre medicamentos já é um grande desafio, né? É um super desafio, né? Então, Muito. vamos tentar assim. Eu sei que vocês têm um protocolo super complexo, desde a chegada do medicamento, desde a CFT lá atrás, decidindo qual é o medicamento que entra, até a beira do leito, até realmente administrar. Não é simples, né? Então, assim, o que a gente pode dizer do que é mais importante para as pessoas realmente guardarem, quem está na assistência, Mari, né? Como é que funciona aí no Ernesto? Então, nós temos esse protocolo que foi elaborado pelo Grupo de Práticas Seguras de Medicamentos e contou assim com a participação tanto da equipe da farmácia como da enfermagem. E é um protocolo baseado no naquele do Ministério da Saúde, que tem muito complexo, 45 páginas e tem muita informação. Mas nós fizemos aqui no Hospital Ernesto Ornelis o modelo mais simples, o modelo que a gente pudesse aplicar. Então, assim, algumas coisas como o cadastro de medicamentos, que é o que preconiza também o Ministério da Saúde, que a gente possa ter... Estão me ouvindo? Que a gente possa ter... Estamos te ouvindo bem. Está ouvindo? Tá bom. É que entrou uma interferência. Uhum. Desde o cadastro de medicamentos, padronização, como tu bem falaste, né? O envolvimento da Comissão de Farmácia Terapêutica. Então, e por que ele é tão complexo? Porque ele envolve a tríade, né? Médico com a prescrição, a farmácia com a dispensação e a enfermagem, tanto no preparo como na administração do medicamento. E essa equipe tem que estar muito alinhada para que tudo dê certo, né? Então, mas assim, temos, é um dos protocolos que está, né, que faz parte dos protocolos de segurança do paciente. Posso Pode, pessoal, eu só vou pedir que vocês deixem os microfones fechados enquanto a Mari está apresentando ali para nós, por favor, tá? Pode seguir, por gentileza. Eu ia te perguntar se tem umas regrinhas, uns truques, né? Um dos métodos que a gente utiliza é aquela questão dos 5 certos na hora de administrar, né? Eu já vi falar que não é só 5, é 9, às vezes é 13, né? Para mim, se fizer os 5 já tá bom, né, Mari? Pois então, é o que nós também pensamos e preconizamos aqui. Na verdade, a gente trabalha com os 9 certos, porque é o que a ONA preconiza e é a nossa instituição que a gente é acreditado, né? O Hospital Ernesto Ornelis é acreditado pela ONA. Preconiza 9 certos, mas assim, tem 5 certos que tem que ser muito cuidado, não pode falhar, que é o paciente certo, o medicamento certo, a hora, a dose e a via certa, né? Principalmente na hora de administrar o medicamento.
Quando a gente fala das metas, né, a terceira meta, que é a meta o uso seguro de medicamento, essa é uma meta que perpassa por todas as outras, ela tem uma relação com todas as metas. Por quê? Porque não pode falar em identificação de medicamentos se a gente for pensar no uso seguro de medicamento, o paciente tem que estar identificado corretamente. Na comunicação, muitas vezes passa até não tão valorizado. Por exemplo, o paciente se nega a receber um medicamento. E isso tem que ser comunicado, tem que ter uma evolução, tem que ser passado na passagem de plantão, tem que ser passado para toda a equipe. Qualquer coisa, uma reação adversa, inesperada, qualquer coisa diferente tem que ser informado. Se a gente pensar, por exemplo, na cirurgia segura, pode estar toda a equipe, tudo preparado, né? Tudo organizado, mas aí o medicamento não está disponível, não está identificado corretamente. Óbvio que vai ter algum problema, além da profilaxia. Se a gente pensar na higiene de mãos, né? No controle da infecção, uso seguro, né? Uso correto do antibiótico na hora certa. As boas práticas também quando faz o cuidado no acesso venoso, né? Acesso venoso com cuidado das Acesso boas central práticas. também. Central também. E aí queda, nem se fala, né? Queda, uso de medicamentos que podem causar tontura, sono, até um diurético que faz com que o paciente, imagina o paciente idoso que tem que ficar levantando durante a noite, né? E o risco de queda é muito maior. Lesão por pressão envolve toda a padronização, né? De materiais e medicamentos. E então, assim, ela perpassa por todas as metas e tem que trabalhar alinhado, sim. Eu ia te perguntar uma outra coisa para quem está lá na ponta, né? Tu falasse dos 5 certos ou dos 9 certos, que são extremamente importantes para quem está lá, como eu digo, na última linha, antes de chegar no paciente, né? E tem uma outra ferramenta que a gente gosta de falar também, que é a questão da dupla checagem, né? Essa é uma prática que vocês fazem no Ernesto também, Mari? Sim, a gente faz assim, ó, o ideal, a dupla checagem correta, certíssima, é quando são checado por 2 profissionais, né, profissionais diferentes. Nem sempre isso é possível. Agora, a checagem de quem está administrando o medicamento, que é seguindo aqueles 5 certos, o paciente, né, o paciente certo, o medicamento que tem que estar identificado corretamente, tem que ser feita essa checagem, sim. E até assim, a gente fala que é a barreira mais importante, é a barreira da enfermagem para prevenir o erro de medicação. Sem sombra de dúvida, né? É quem fica 24 horas com o paciente. E hoje a gente até fala que tem uma outra barreira também no final desse processo, que é o paciente, né? O paciente que esteja bem orientado, né? Que possa entender, saber que medicamento ele tem que receber, qual horário, qual a importância, né? Então, toda essa informação, quanto mais a gente puder compartilhar com o paciente, muito, muito melhor, muito maior a segurança e menor possibilidade de que a gente tenha algum erro, né? Então, e outra coisa até que a Renata falou ontem na live dela, sobre a checagem à beira-leito, né? Que a gente está com esse projeto, a gente parou agora por conta da pandemia, mas a gente vai retomar assim que der, e garante muito mais segurança também, porque daí vai checar com o leitor, né? Vai checar o paciente, a prescrição e os medicamentos. E, então, são todos processos alinhados. Excelente. Que, né? É como tu disse, é uma coisa transversal, ele passa por tudo, né? Todas as metas de segurança estão imbricadas dentro da cadeia medicamentosa, né? Exatamente. São absolutamente interdependentes, a gente tem que ter muita atenção para fazer o cuidado correto, né? Exatamente. Legal, Mari, muito obrigado, viu? Posso falar só mais uma coisinha? Claro, Tem 1 minuto. pode, com certeza. Claro. Olha, eu falei que 10 minutos era pouco, né? É muito pouco, eu sei. Eu quero falar uma coisa assim, que agora, nesse momento da pandemia, né, da Covid também, a gente teve, e assim, em todas as áreas, a gente teve que fazer adaptações, né? E na farmácia, no uso do medicamento também não foi diferente. Então, uma coisa muito importante
que assim, muitos hospitais tiveram que se adaptar com o estorno do medicamento, a devolução. Aqui no Ernesto, a gente tem muito pouca devolução, porque nós temos uma dispensação por turno, que é a cada 2 horas é dispensado um lote. A gente chama até, o correto termo é dispensação por lote. Então, a cada 2 horas é dispensado medicamento. Com isso, a gente tem pouco estorno, pouca devolução, porque as prescrições já são ajustadas antes de enviar. Mas, quando isso não acontece, tem que ter ou uma quarentena, a gente não pode desperdiçar, não pode jogar fora medicamento. Então, nesse período de Covid, ou faz uma quarentena, ou faz uma desinfecção dos medicamentos, caso seja necessário. Adaptação da padronização para que não ocorra falta também, plano de contingência, né, tanto para materiais como medicamentos, enfim, uma série de outros ajustes que a gente, rounds, né, rounds à beira-leito, que também hoje a gente não tem, né, mas a gente está trabalhando igual com farmácia clínica, com todo o cuidado, né, necessário, mesmo com essa nosso novo modelo, né? Sensacional, olha, foi super legal tu ter lembrado disso, até porque foi matéria de capa de jornal agora há pouco tempo, né? Essa escassez que a gente está de alguns medicamentos Sim. especiais que estão sendo utilizados aí, são necessários, né, para procedimentos cirúrgicos, para paciente intensivo, né, sedativos e tal. Muito, muito bem lembrado, Mari, muito obrigado, viu? Então tá, obrigada. Tá bom. E vamos dar continuidade então, e agora eu queria chamar a Melissa, ela está ali no meu cantinho da minha tela aqui, tudo bom, Melissa? Como é que tu tá? Oi, Salvador, tudo bem? Tudo. Conta pra gente essa coisa das quedas aí, né? É incrível, a gente não acredita que isso acontece nos hospitais, mas isso acontece, né? Então, o que é queda? Como é que a gente previne queda? Vamos falar um pouquinho de queda e nos ajuda nesse assunto. Vamos falar sim. Bom, então, primeiramente falando um pouquinho sobre o conceito de queda, né, Salvador, é muito importante que todos os profissionais dentro da sua instituição saibam o conceito, sabem qual é o conceito adotado com relação a esse evento, né? Nós aqui no hospital, nós utilizamos o conceito de queda que está descrito no protocolo do Ministério da Saúde, né, do Programa Nacional de Segurança do Paciente. E segundo esse conceito, queda é o deslocamento não intencional do corpo para um nível inferior à posição inicial, resultando ou não em dano. Então, nós consideramos queda sempre que o paciente é encontrado no chão ou quando, durante o seu deslocamento, ele necessita de amparo, ainda que não chegue ao chão. Isso é motivo, às vezes, de confusão. Às vezes as pessoas acham que porque o paciente não chegou até o solo, então isso não é queda, isso é uma quase queda. Na verdade, a gente denomina esses eventos como as quedas amparadas. Então, por exemplo, um paciente que está caminhando junto com seu familiar e subitamente ele perde a força nos membros inferiores, ele tem um deslocamento do corpo para baixo, mas o familiar consegue ampará-lo e segurá-lo sem mesmo, né, ele ter tido um impacto ao solo, sim, isso nós consideramos queda. Então, é bem importante que as pessoas saibam identificar, né, essas ocorrências. E como é que a gente avalia isso, Mel? Como é que você usa alguma escala, tem alguma metodologia para avaliar se a pessoa tem mais risco ou não? Sim, a gente faz a avaliação do risco de queda, né, de todos os pacientes nas primeiras 24 horas de internação, né? Nós aplicamos a escala de Morse, que é um instrumento de predição de risco, né? Essa escala ela está informatizada aqui dentro do nosso sistema TASI, e essa escala ela avalia 6 itens, né? Então, o enfermeiro ele pode avaliar a história de queda do paciente, a presença de comorbidades, como é que é a deambulação e a marcha, né, desse paciente, se ele possui um dispositivo endovenoso ou não, e o estado mental. Então, de acordo com a pontuação dessa escala, o paciente é classificado como de baixo, médio ou risco elevado para quedas. Então, conforme essa classificação, a gente percebe então que nós não identificamos nenhum paciente não possui risco de queda. Todos possuem algum grau de risco, né? Essa avaliação ela é feita diariamente, né, nas transferências entre unidades e após a ocorrência de queda do paciente. E ele é extremamente importante a avaliação do risco, porque é em função desta classificação é que a gente vai poder, então, implementar as medidas preventivas, né? Então, a gente vai ter 2 grandes grupos de medidas preventivas, né? As medidas gerais de prevenção de quedas, que a gente chama de medidas padrão, que são implementadas para todos os pacientes, independentemente do risco.
né, que é aquelas medidas gerais, como transportar o paciente em maca, em cadeira de rodas, manter um ambiente iluminado, livre de obstáculos, né, com objetos pessoais sempre ao alcance do paciente, manter a cama na posição baixa, né, as rodas devem estar travadas, e as orientações gerais de prevenção, né? Então, a gente vai orientar sobre o risco de queda ao paciente, ao familiar, como ele pode sair do leito, né, com segurança para evitar uma hipotensão postural, o uso de calçado adequado, então que ele traga um calçado de preferência fechado, com solado de borracha antiderrapante, bem preso aos pés, e que ele comunique sempre à enfermagem, à equipe de saúde, na presença de quaisquer alterações clínicas, como sonolência, tonturas, né? Então, essas seriam as medidas gerais que a gente vai implementar para todos os pacientes. Porém, para aqueles pacientes que forem classificados como de risco elevado a partir da escala de Morse, nós vamos ter, então, medidas específicas, né? Então, são aqueles pacientes que vão exigir um cuidado, uma atenção maior, né, por parte da equipe de saúde. Então, quais são essas medidas específicas para esses pacientes com risco elevado? Né? Então, além das medidas gerais, das medidas padrão, né, que eu falei anteriormente, nós vamos sinalizar esse paciente com a pulseira amarela, né? Então, a sinalização de risco, ela é extremamente importante, porque ela permite, né, que todos os profissionais que vão atender esse paciente tenham conhecimento que esse paciente tem um risco aumentado para quedas e que vai exigir, né, uma atenção maior, principalmente, né, relacionado à supervisão desse paciente e à sua mobilização. Eu coloquei até a pulseirinha aqui para o pessoal ver, então é essa pulseirinha amarela que a gente utiliza para sinalizar o risco de queda. Além da pulseira, a gente também tem um alerta no sistema TASI, né? Então, quando os profissionais acionam o nome desse paciente no prontuário, vem um alerta dizendo que esse paciente tem um risco elevado de quedas. Na emergência, a gente também, além da pulseira, a gente tem placas, né, com a frase risco de queda, que a gente coloca num acrílico de parede, então é mais uma forma de sinalização, né? Outra questão bastante importante também é a educação do paciente, do familiar e do seu acompanhante, né? A orientação é fundamental, né, tanto com relação à presença do risco e as medidas preventivas. Então, orientar que esse paciente solicite auxílio para sair do leito, que ele não deambule desacompanhado, né? A gente tem um material educativo, que é um folder, né, que a gente entrega, então, para esses pacientes, com diversas orientações e informações pertinentes com relação à temática das quedas. Né? Tem a questão dos medicamentos, que a Marisete citou anteriormente também, né? Os medicamentos estão relacionados com uma maior suscetibilidade à ocorrência de quedas, os ansiolíticos, os sedativos, né, os diuréticos, laxativos, então medicamentos que vão fazer com que o paciente necessite, né, ir mais vezes ao banheiro. E então, para esses pacientes que fazem uso desses medicamentos, a gente tem que ter uma atenção especial também e reforçar essas orientações. A questão do acompanhante, né? A permanência de um familiar ou de um acompanhante sempre no parto também é recomendado para esses pacientes com risco elevado. E pedir o apoio, né, do serviço social também, que é bem importante. Então, se a gente percebe que esse paciente com risco elevado está com a pulseira amarela e está permanecendo sozinho durante a sua internação, então é a hora da gente entrar em contato, né, com o serviço social e solicitar um apoio para que seja feito o contato com essa família. Eu tô te ouvindo aqui, tô guardando mais ou menos o seguinte, de uma forma resumida, Mel. Todo mundo dentro do hospital tem um risco de queda. Todos os pacientes, e eventualmente até as pessoas que circulam têm. Existem algumas medidas, são as chamadas medidas padrões, que a gente aplica para todo mundo, e nos pacientes identificados de risco mais elevado, a gente intensifica algumas medidas através de sinalizações para que todo mundo possa enxergar isso de uma maneira mais fácil. É isso, né? Exatamente, Salvador. E lembrando, assim, que as medidas preventivas de quedas, esse trabalho que tem que ser feito, né, junto ao paciente, enfim, ele é dever de toda a equipe multiprofissional e não especificamente da enfermagem. Então, a gente tem aí o apoio da fisioterapia, né, por exemplo, o pessoal da nutrição que vai entregar uma refeição e vê o paciente com a pulseira amarela tentando sair da cama, tentando sair por cima, né, da grade, enfim. A gente, né, realiza treinamentos e elas sabem que quando elas virem um paciente com pulseira amarela
em alguma situação de risco, ou até mesmo caminhando sozinho no corredor, elas vão até o posto de enfermagem, elas vão sinalizar algum profissional para ir lá e abordar esse paciente, enfim, né? Então, é dever de todos, né? Essa prevenção. Perfeito. E assim, a gente trabalha, né? Todo mundo trabalha para que isso não aconteça, mas eventualmente a gente sabe que isso acontece, Melissa. E aí eu queria ouvir de ti, qual é a orientação que tu dá para os colaboradores do hospital, aqui para o corpo clínico, para os colegas, o que a gente faz? Quando alguém caiu, existe uma rotina, existe um protocolo estabelecido? Sim, nós temos então no nosso protocolo, né, as condutas então da equipe assistencial diante de uma queda, né, o passo a passo. O que a gente tem que fazer? Então, a primeira coisa é prestar assistência imediata ao paciente, né? Então, independente do profissional que identificou essa queda, ele vai acionar o enfermeiro da unidade, né? Se for o técnico de enfermagem, ou for, né, até o pessoal da higienização, enfim, vai ser acionado o profissional da enfermagem para fazer a avaliação desse paciente. O enfermeiro, obviamente, também vai ser comunicado imediatamente, vai realizar, né, o exame físico, vai proceder a uma avaliação detalhada desse paciente, né, observando o nível de consciência, sinais de trauma, em busca de lesões de pele, né. Posteriormente, então, o médico vai ser comunicado também para que esse paciente seja avaliado. E, posteriormente, então, se a família não está presente, essa família vai ser comunicada também pelo enfermeiro. Todos os registros pertinentes vão ser realizados no sistema e o registro é um ponto extremamente importante, né? Todos os detalhes de como aconteceu essa queda e tudo que foi feito e todas as orientações que foram passadas posteriormente para esse paciente, para esse familiar, precisam estar registradas no prontuário. E, por fim, então, a notificação, né? Que é também fundamental para que a gente possa seguir a investigação desses eventos, né? E lembrando, assim, que qualquer profissional pode fazer a notificação, não precisa ser necessariamente o enfermeiro, pode ser o técnico, pode ser o fisioterapeuta, enfim, quem identificou e quem presenciou, quem estava ali, pode, então, relatar, né, o ocorrido da forma como se deu. E posteriormente, então, com as notificações, o grupo de quedas aqui do hospital, ele faz a investigação. A gente tem um instrumento com uma série de questões que a gente vai buscar depois no prontuário, né, para que a gente possa entender melhor como é que as quedas acontecem aqui na nossa instituição e posteriormente, então, poder estar aprimorando as nossas medidas preventivas. Excelente. Oh, muito obrigado. E tu e a Mari, poder de síntese das duas aí, sensacional aí. Agora a Emiliana ficou pressionada, né? Porque ela vai ter que nos falar aí de prevenção de úlcera de pressão, ela vai ter que estar dentro do tempo também, né? Tudo bom, Emiliana? Tudo bem, Salvador, tudo jóia. Tudo. Conta pra gente, eu sei que tu vais falar pra gente sobre prevenção de úlceras de pressão. Queria que tu contasse um pouquinho, vocês têm um grupo que trabalha essa prevenção hoje, tratamento também. Conta um pouquinho da história, como é que montou esse grupo, como é que as coisas aconteceram aí no hospital. Então, primeiramente agradecer a todos vocês, a Cassiane especialmente, por termos me convidado e dado-nos a oportunidade de a gente mostrar um pouquinho o nosso trabalho, tá? Bom, o grupo de curativos aqui do Ernesto Ornelis talvez seja um dos grupos mais antigos assim que a gente conhece em termos da organização e que vem trabalhando e que acompanhou toda a história da prevenção e da questão de segurança do paciente, né, Cássia? E eu acredito que tenha sido o primeiro protocolo de prevenção, o primeiro protocolo de segurança do paciente, porque ele surgiu em 2007, né? O grupo surgiu em 2006 e o protocolo de prevenção em 2007, né? Então, esse grupo, ele vem trabalhando, basicamente, um trabalho, assim, muito voluntário, vamos dizer assim, como todas as comissões, né? Com enfermeiros e médicos aqui da casa, né? Com participação, evidentemente, de farmacêutico, porque é fundamental a questão de prevenção, de padronização de material. E acredito assim, ó, como a Marisete teve esse poder de síntese, de falar que um protocolo praticamente engloba todos, e a Melissa trouxe também essa questão, eu acho que o protocolo de prevenção, apesar de nós estarmos falando de uma prevenção de lesão, de uma ferida, a gente não pode esquecer que todos os protocolos também se comunicam, né? Então, a questão da comunicação, da identificação do paciente,
a questão de padronização de materiais para uso contínuo de prevenção de feridas, tudo isso está ligado uma coisa na outra, né? E deixa eu te dizer uma coisa, sabe que uma das coisas que tem me preocupado bastante, e eu tenho dito sempre isso nessas nossas apresentações, que, Salvador, qual é para ti um indicador de que... Todo hospital diz que é cuidado humanizado, né? Tu vai lá nas propagandas, porque o nosso cuidado é humanizado, cuidado humanizado. E se as pessoas me perguntam, Salvador, qual seria o grande indicador de humanização do cuidado? E para mim, pessoalmente, como médico, é a ausência de feridas, a ausência de lesão. Por quê? Significa que o paciente fez a higiene adequada, recebeu a alimentação correta, foi mobilizado e teve todos os protocolos seguidos. Então, para mim, acaba sendo a ponta do iceberg, né? Se o paciente desenvolve a lesão por pressão, de alguma forma, eu acho que a gente falhou nessa sequência, né? E isso tem sido, para mim, Emiliana, não sei para vocês, mas assim, cada vez mais difícil, porque as pessoas estão envelhecendo bastante, que bom que elas estão vivendo mais tempo, né? Mas cada vez mais com doenças crônicas e mais velhos, e fica mais difícil, né? Não sei se é essa a experiência de vocês aí também. Totalmente. Eu acho que um dos indicadores de assistência universal, de assistência de qualidade é a lesão por pressão. Porque eu acho que é bem como tu colocastes, e isso aí está bem fundamentado para nós, na bibliografia, enfim, que a questão de nutrição, de cuidado, né, de mobilização desse paciente. Lembrando também que a fisioterapia, não posso deixar de citar, que tem um protocolo muito bem colocado, muito bem fundamentado aqui no Ernesto Ornelis, que é o protocolo de mobilização precoce, que já acontece desde o paciente na UTI, tem nos ajudado muito na prevenção e na incidência, na queda das taxas de incidência de lesão, e acredito que sim, que é um indicador de assistência universal, isso aí é consagrado mesmo, né? Então, eu acho que a gente vem trabalhando já essa questão de 2007, ela vem ao longo dos anos se adaptando bastante à questão do envelhecimento e das comorbidades, que é um fator que complica bastante no momento da gente compilar os cuidados desses pacientes, e uma realidade que a gente vivencia aqui dentro do Ernesto, que é o nosso idoso, né? Então, acho que a gente tem trabalhado essas questões de maneira bem intensas. A pandemia tem nos ensinado outras coisas também, né? A gente tem pacientes que, devido à gravidade do quadro, uma das dificuldades é a sua mobilização. Então, isso é algo que tem nos chamado a atenção e que a gente está aprendendo junto aí como mitigar esse problema aqui dentro do nosso hospital. A gente vem conversando desde segunda-feira, né, desde o nosso primeiro papo com a Cássia, com vários profissionais aí do Ernesto, e a gente vê que as metas, na teoria, quando a gente olha para elas, são todas elas muito simples, né, Emiliana? A gente olha, vamos lavar as mãos, vamos identificar, mas vai toda uma questão processual por trás de cultura de organização e que não é fácil a gente fazer esse desenvolvimento de cultura organizacional mesmo, né? E aí eu acho que é a grande vitória do Ernesto Ornelis enquanto instituição de ter apostado nisso há tanto tempo, né? 2005, 2006, 2007, mesmo antes das legislações lá de 2013, e vem desenvolvendo ao longo dos anos, e o que a gente está tendo hoje aqui nada mais é do que o fruto de muitos anos de trabalho para a gente poder chegar nesse momento aí. Gurias, muito obrigado pela participação de vocês hoje, tá? Foi excelente, tá? Deixa o convite para todo mundo. Olha só, nós estamos com 29 minutos de live hoje, 29 exatos, vamos fechar nos 30 minutos exatos aqui, não vão passar dos 30 minutos. Convido todos para que a gente esteja junto amanhã de novo às 15 horas, neste mesmo link, não tem outro link, pessoal, é esse mesmo link do Zoom, tá? E aí amanhã nós vamos falar sobre controle de infecção, vamos falar da meta número 5, vamos falar um pouco de Covid, o pessoal do controle de infecção vai estar presente aí junto com a gente, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.